Nossa boa noite, estamos com vocês em mais um programa Conversa de Fé. Todas as segundas-feiras estamos aqui neste horário, às 21 horas, e depois também nossos programas ficam nas nuvens, nas nossas redes sociais, e podem abençoar muitas pessoas. Vocês podem entrar em contato conosco pelo telefone 051 981 69 3505, mandando o seu WhatsApp. Faça o seu pedido de oração, sua pergunta, sua colocação. No programa de hoje, eu vou compartilhar uma palavra para vocês que eu ministrei em um de nossos cultos de oração e jejum. Falei sobre a igreja primitiva, sobre o livro de Atos. Queridos, quando nós falamos de avivamento, é obra do Espírito de Deus, é o poder de Deus, trazendo a vontade, o querer, trazendo a capacitação divina para a igreja nos dias de hoje. Vamos crer em avivamento, em renovação, vamos cada vez mais ser cheios de Deus. Nós vamos um momento de louvor agora e eu já volto depois com essa mensagem. Esta noite, rendemos a Ti todo louvor, declarando que Tu és digno, que Tu és santo e ninguém se compara a Ti. Obrigado porque temos o privilégio de Te louvar e Te adorar. Aleluia. Encontro em Ti poder pra salvar. Ao som de Tua voz tudo se faz. Jesus, minha força és. O caminho se abriu, o véu se rasgou. Em Tua presença livre sou. Graças ao mãos e diga pra Ele: Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor.
quero também dizer para vocês, agora antes de começar a ministrar a palavra, que você pode entrar em contato conosco, mandando o seu WhatsApp para o telefone 051 981 69 3505. Vamos juntos, sejamos abençoados por Deus. Eu quero falar algo sobre a oração. É algo que tem tocado o meu coração. Abra comigo a tua Bíblia em Atos capítulo 2. Vamos continuar meditando no que já estamos meditando. Atos 2, 42 e 43. Esses dois versículos são muito importantes. Trazem um relato da vida da igreja no seu início. E nós devemos crer que é também para os dias de hoje. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós sempre, quando lemos o livro de Atos, nós vimos ali as manifestações do Espírito, o poder de Deus, pessoas sendo transformadas, muitos se convertendo e muitas pessoas sendo curadas. Mas também nós vamos perceber nesse versículo, que é o 42, que a igreja no início, ela perseverou, guardando os princípios, os ensinos que os apóstolos haviam recebido do Senhor Jesus, estavam passando para eles. Eles perseveravam na oração, no partir do pão, na comunhão. Mas eu quero falar nesta manhã sobre a questão de perseverar na oração. Permanecer, manter-se numa vida prática de oração. Porque aqui nós percebemos que havia fruto, milagres, havia temor. Então, eles oravam. Uma das coisas que acompanhou a igreja primitiva no seu começo foi a intercessão. Tanto de maneira individual, como de forma coletiva. Significa que é muito importante essa oração, essa comunhão que temos aqui hoje, em amor. Estamos aqui jejuando, mas isso não quer dizer que substitua aquilo que nós devemos fazer de maneira individual. Todos nós devemos ter uma vida de comunhão individualmente com Deus e termos a nossa vida de oração. Amém? Então nós vamos meditar em algumas passagens bíblicas aqui do livro de Atos. E vamos ver realmente esta vida prática desde oração e algumas coisas que nós podemos tomar como exemplo para serem imitadas nos dias de hoje. A oração estava também no ensino do Senhor Jesus dentro da sua doutrina. No capítulo 6 de Mateus, o Senhor Jesus ensina como se devia orar. E esse ensino está dentro do Sermão do Monte. Em Atos, no capítulo 3, no versículo 1, diz: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora 9. Pedro e João estavam indo orar às 3 da tarde no templo. E nós, na sequência do texto, vamos perceber que eles encontraram um homem que era levado diariamente, colocado na porta formosa para pedir esmolas. E Pedro e João deram atenção para aquele homem, ministraram com ele, e ele foi totalmente curado. Como é importante nós entendermos que eles estavam envolvidos. Eles iam para um momento de comunhão com Deus. E nesse momento de envolvimento com o espiritual, também eles tiveram um resultado e um fruto espiritual. Então, sempre que nós nos envolvemos com Deus da maneira correta, e nos envolvemos com Deus no seu Espírito, nós vamos ter também a manifestação de Deus através de nós. Nós não podemos ser hoje uma igreja que está distraída e se envolvendo com tantas coisas, inclusive não tira tempo para orar, e essa igreja depois queira ver muitas maravilhas e muitos milagres. Não vai ser assim. Nos envolvendo no que é espiritual, teremos resultado e fruto espiritual, e vamos ver Deus se manifestando e vamos glorificar a Deus. Amém? Também no capítulo 4, no versículo 23 em diante, diz: uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos.
Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há. E aí vai na sequência uma intercessão da igreja, quando eles recebem os apóstolos, após terem sido soltos. Eles tinham sido presos, porque estavam sendo perseguidos pela pregação do Evangelho. Inclusive, pelo milagre que havia acontecido da cura do homem que era coxo na Porta Formosa. Agora, vejamos uma coisa interessante. Quando os apóstolos procuraram a igreja, e após terem sido soltos, a igreja ouviu. E assim que eles ouviram, diz que unânime significa se uniram, estavam todos juntos, oraram diante desse desafio. A primeira coisa que a igreja fez ao ouvir a notícia dos apóstolos, junto com os apóstolos, foi orar. E o que me chama a atenção na sequência é que essa igreja, ao orar, ela não pediu o livramento, porque o Senhor Jesus havia dito: bem-aventurados vocês vão ser quando por minha causa vocês forem perseguidos. Então nós temos que entender que sempre vai haver um confronto e desafios ao pregarmos o Evangelho. Podemos ter a simpatia de muitos, mas não quer dizer que vamos conseguir ter de todos. Inclusive aqui se tratava de uma perseguição mais do contexto religioso. Então, quando os apóstolos conversaram e contaram para a igreja orou de maneira unida. Então, sempre que nós soubermos de algum desafio sobre a obra, qualquer assunto, antes de ficarmos opinando, né, e darmos o nosso parecer, vamos nos unir e vamos levar tudo isso à presença de Deus. A Bíblia diz que o Senhor procura homens, mulheres que se coloquem na brecha, que se posicionem nessa questão da intercessão. Então eles oraram pelo desafio, buscaram a Deus. E olha o que diz o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles oraram, não pediram livramento, mas pediram que Deus lhe desse autoridade e intrepidez para pregar. E também que o Senhor estendesse a sua mão para fazer milagres. Significa: Senhor, os desafios existem, a perseguição existe, mas faz resplandecer o teu reino e a tua glória, que vai ser tudo resolvido. E assim que eles oraram, Deus estava ali. A oração traz a presença de Deus. A oração traz a manifestação de Deus. Diz que a casa tremeu. O que eu vejo aqui? Uma resposta rápida. Como é gostoso quando você ora e você vê uma resposta imediata. Aqui diz que a casa tremeu. Sabe o que é isso? A casa, né, balançou. Por quê? Porque era Deus dizendo: vocês me pedirem intrepidez, eu estou com vocês. Então, vamos levar sempre a Deus todos os nossos desafios. Vai comigo agora ao capítulo 6 do livro de Atos. No versículo 1 diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolher entre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja assim, ó, a igreja começou a ter certos desafios mais administrativos, em questões do dia a dia, distribuição de alimentos, a caridade. Então os apóstolos perceberam o seguinte: nós estamos nos envolvendo demais com isso, não podemos deixar de tirar tempo para a palavra e para a oração. Tem que haver um equilíbrio em tudo que é feito no meio da igreja, e nunca o que é essencial, como palavra e oração, pode ficar de lado. Amém? E diz assim na sequência:
O parecer agradou a todos da comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé no Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. O que significa orando, lhe impuseram as mãos? Houve aqui uma separação, e nessa separação houve um respaldo. A oração aqui significa uma bênção, um reconhecimento. Nós reconhecemos que vocês escolheram eles para serem separados para esse serviço. Então nós apóstolos, nós abençoamos, nós separamos, nós aqui cobrimos a vida deles para este serviço. Então a oração também da igreja tem isso, ela cobre, ela respalda aqueles que vão trabalhar. Então eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã, nunca deixe de orar pelos pastores, nunca deixe de orar pelas suas famílias, nunca deixe de orar pelos diáconos, pelos obreiros e pelas suas famílias. Orem sempre por nós. Quantos têm orado pela minha vida? Vamos lá, levanta a mão. Quantos têm orado por mim? Pela minha família? Vocês sabem que nesse período de pandemia, nós temos nossa filha na Argentina, que a gente não vê desde dezembro de 2019. Nós temos uma netinha que nasceu, que está fazendo agora já quase 3 meses, que ela não conhece ainda o vô e a avó. A gente sente falta, mas nós cremos que Deus está com eles e está guardando. Amém? Amém? Isso mesmo. Então nós devemos orar sempre pelos nossos irmãos. E nessa questão da separação, olha o que diz o capítulo 1, no versículo 21. Após o começo da igreja, a ressurreição do Senhor e a sua ascensão, a igreja teve o seu início. Então eles tinham que colocar alguém no lugar de Judas, e tinham 2 pessoas. Vamos ver aqui. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco e da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás e cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tu tens escolhido. Como é importante isso aqui. Tu, Senhor, que conhece o coração dos 2, revela-nos qual dos 2 tem escolhido. Amados, a escolha na obra não pode ser por simpatia, não pode ser, por preferência. A escolha na obra tem que ser por escolha divina, decisão do Senhor. Então, uma das coisas que nós temos que estar sempre orando como igreja é para que a igreja seja abençoada, tendo pessoas sobre ela ajudando e servindo, inclusive autoridades que o Senhor escolheu. E esse é um ponto que nós precisamos entender. Nós falamos muito do livro de Atos, nós falamos muito de avivamento, e às vezes a gente não vai para o que é da vida prática da igreja do livro de Atos. Então, ore sempre para que Deus, que conhece os corações aqui dentro, continue levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com dons e com graça, diáconos e obreiros. Amém? Quantos creem que o Senhor, que conhece o coração, pode fazer isso? Então eu aprendi isso, e algumas vezes, quem sabe, que já se fez até por simpatia ou por amizade, se deixou se envolver por questões naturais, se teve prejuízo. Mas aquilo que é feito segundo a vontade de Deus, nunca se terá prejuízo. Olha o que diz no capítulo 14 do livro de Atos, nessa questão da escolha. Versículo 21.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, e fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então, a igreja orou, a igreja jejuava para ter entendimento junto com os apóstolos, para ver quem seria a liderança escolhida por Deus. Queridos, aquilo que Deus coloca, abençoa. E aquilo que nós colocamos às vezes pode nos complicar. Quem está falando já é um senhor de 62 anos de idade, que tem uma certa caminhada na vida cristã. Eu nasci num lar evangélico, ganho o nome de um profeta por causa disso, e eu vi então muito disso acontecer. As escolhas por preferência, as escolhas por simpatia, por amizades, por relacionamentos. Nós temos que crer que Deus, como disse o Senhor Jesus, que é o dono da seara. Os trabalhadores são poucos, mas falou que é Jesus. Mas orem para que o dono da seara envie os trabalhadores. Vamos orar para que o dono da seara continue sempre enviando trabalhadores. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E nós, além de orar, também vamos nos colocar à disposição do Senhor. Volte um pouquinho no capítulo 13. No versículo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os expediram. Aqui nós temos também um momento da igreja tão significativo, tão importante, que é quando Paulo e seu colega aqui, Barnabé, são separados para desenvolver um ministério apostólico. E eles começam a viajar e andam por muitos lugares. Mas nós temos aqui homens renomados, nós temos aqui homens maduros, com graça, com chamado, mas que oravam e jejuavam. Deixa eu dizer para vocês, hoje parece que um certo tempo de ministério depois, parece que depois que você já tem um certo reconhecimento, você não precisa mais nem ler a Bíblia nem orar, sabia disso? Você já pode fazer a obra de Deus pela experiência. Não, a obra de Deus tem que ser feita sempre como é, com temor, com oração e com jejum. Oração e jejum, para que Deus possa agir. Ninguém amadurece o suficiente para tornar-se independente de Deus. Ah, Isaías, tu já tem agora 60 anos. Eu preguei agora, por exemplo, quinta-feira, Marcos 5, 25. Oh, a mulher do fluxo de sangue. Esta mensagem, Isaías, tu já tira ela de letra. Nada se tira de letra, nada você pode empurrar, né, da maneira natural na obra de Deus. Tudo tem que ser feito em conexão e sujeição à pessoa do Espírito Santo. E eles estavam orando e jejuando, e porque eles estavam orando e jejuando, falou o Espírito Santo com eles. Às vezes nós queremos que o Espírito Santo fale conosco. Oh, Deus fala, mas como se nós não tiramos tempo para orar, se nós não jejuamos? Tire mais tempo, meu irmão e minha irmã, na presença de Deus, e o Espírito de Deus vai falar contigo. E aí tem outra coisa. Existe uma confusão hoje, muita gente não sabe se é Deus falando ou não. Aí as pessoas perguntam: pastor, como é que eu sei se é Deus falando ou não? Como é que tu sabe se é eu ou não? Por causa da minha voz, meu irmão. Tu me conhece. Eu caminhava com um jovem essa semana aqui, esse período de inverno, nós temos caminhado aqui dentro. E eu estava caminhando e um jovem, disposto a servir a Deus com todo o gás, me fez essa pergunta: como é que eu sei se é Deus falando ou não? E ele estava do meu lado, eu disse para ele:
Chamei ele pelo nome dele, ele me olhou e disse, como é que tu viu que era eu? Ele me disse, eu estou com o Senhor. Por isso, meu filho, se nós tiramos um tempo para andar com Deus, em oração e jejum, quando Deus falar, nós vamos ver que é Ele, porque nós estamos com Ele. O problema é quando não há intimidade, quando não há consagração, quando não há comunhão com Deus. Aí então você fica pensando, sou eu, é da minha cabeça, é Deus ou é o inimigo? Não, se você está numa comunhão com Deus, andando com Deus, para pisar sobre serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, não vai ser o inimigo que vai falar contigo. Vai ser Deus. Quantos querem ouvir mais Deus? Então vamos ser cheios do Espírito Santo e vamos orar. E assim que Deus falou com eles, eles continuaram então orando e jejuando. Porque tem uma outra coisa, né? Às vezes nós oramos só até Deus falar conosco. Depois que Deus falou, nós desligamos. Como se virasse um botão. Pac! Obrigado, Senhor. Não. Assim que o Espírito Santo falou, eles continuaram orando e jejuando e separaram eles, despediram eles. Tempo de Deus, tempo maior de Deus nos dias de hoje, amém? Eu creio nisso. Eu creio num tempo maior de Deus. Eu creio em coisas maiores para os dias de hoje. Mas eu creio que nós temos então que permanecer, que perseverar em princípios. E um deles é palavra, comunhão, ceia, mas a oração não pode ficar de lado. Olha o que diz em Atos 9:39. Pedro atendeu e foi com eles, e tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou. Pedro estava na cidade de Lida, aproximadamente uns 18 quilômetros de Jope. E em Jope tinha uma senhora chamada Dorcas, que era muito querida por todas, que veio a morrer. E pediram então para buscar Pedro. E quando Pedro chegou, encontrou o lugar, o cenáculo lotado. Pedro estava diante de um desafio. Mas Pedro faz uma coisa. Pedro não decidiu de maneira precipitada, como pensava ou como queria. Pedro primeiro orou para ouvir de Deus, para se fortalecer. De repente ele repete aqui o que ele tinha visto Jesus fazer na casa de Jairo, tirando todos do ambiente onde estava a menina morta, a filha de Jairo. Mas e agora como fica? Ele fala com o Senhor. E após falar com o Senhor, ele age segundo a orientação e o poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, sempre que tivermos algum desafio pela frente, ou até uma oportunidade para ministrarmos, estejamos conectados e ouvindo a voz de Deus, em oração, para sabermos o que devemos fazer. As oportunidades não são para fazermos o que queremos ou pensamos. As oportunidades dadas por Deus vão ser para fazermos o que Deus quer, e nisso Deus vai ser glorificado. E nós vamos fazer isso na força e no poder dEle. Amém? Oh, aleluia. Por isso que quando nós vamos para o livro de Atos, nós aprendemos muitas coisas. Olha o que diz o capítulo 10, no versículo 9. Então Pedro já está em Jope, hospedado numa casa. Então no dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. E estando com fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu.
E ouviu uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Interessante aqui. Perto dali, uns 50 quilômetros, tinha uma cidade chamada Cesareia. Tinha um homem temente a Deus também, que ajudava as pessoas e que orava bastante, chamado Cornélio. Deus deu uma visão para este homem, Deus falou com este homem. Veja bem, Deus dá visão para quem ora. Tem algumas pessoas que não oram, aí pode ter até confusão. Mas Deus falou para Cornélio que ele devia procurar Pedro e convidá-lo para vir à sua casa para ministrar. E Cornélio logo pega algumas pessoas ligadas a ele e manda a Jope. E o texto que eu começo a ler diz exatamente, quando esses homens estavam perto da casa, diz que Pedro tirou um momento para orar. Antes de comer. Mas não foi orar na mesa, tá? Ele subiu no terraço para falar com Deus. E Deus lhe deu uma visão que seria muito importante para ele ir à casa de Cornélio, porque Cornélio era um gentil. E Pedro, por enquanto, estava ministrando somente entre os judeus, e seria então uma coisa difícil para ele fazer. E Deus lhe dá uma visão e Deus fala com ele. Agora, deixa eu colocar um princípio que é interessante. Nós às vezes só oramos e jejuamos por coisas específicas. Nós precisamos orar e jejuar para termos comunhão com Deus. Pedro não subiu no telhado, Pedro não subiu no terraço para orar sobre Cornélio, para o que iria acontecer. Não, Pedro orou para ter comunhão com Deus. Pedro não foi buscar a Deus dizendo: Deus, o que eu faço? Cornélio está mandando 2 homens me procurarem, vou para lá ou não vou, como é que fica? Não, Pedro não orou sobre isso certamente. Diz que Pedro subiu para ter comunhão com Deus. Amado, quando nós tiramos tempo para ter comunhão com Deus, quando a igreja tira tempo para orar, para jejuar e ama Deus na sua intimidade, Deus pode falar com ela, Deus pode falar conosco e nos encaixar e nos colocar então dentro do seu propósito. É forte isso, meu irmão. É forte isso. Porque se você tirar um tempo para amar a Deus e orar e ter comunhão com Deus, dizendo: Pai, eu te amo, Pai amado, Pai querido, obrigado porque tu me lavaste com o sangue do teu filho, obrigado porque tu me libertou, me deu vida preciosa e tem me enchido com o teu espírito. Possivelmente pessoas que nem Cornélio e outros que estão pelo interior, em algum bairro nesta cidade precisando de socorro e ajuda, possivelmente estas pessoas vão ser socorridas pela tua comunhão com Deus. Meu irmão, não ore somente por aquilo que tu imagina, ou que tu pensa e que já é visível. Ore com Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto podemos pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em nós. Agora aplauda o Senhor, aleluia. Se não dobramos os joelhos só por coisas específicas, enquanto que devemos buscar a Deus por uma coisa específica. Pai nosso que está no céu, Ele é nosso Pai. Tire tempo para Deus, para que Ele possa te colocar no plano dEle, no propósito dEle. Amém. A vida de oração deste homem, a vida de consagração, a devoção dele, fez com que ele pudesse ser usado por Deus. Atos 12, vamos ler Atos 12, versículo 5. Vamos ler desde o versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender,
lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Preste bem atenção nisso. Para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja e a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados por 2 cadeias e sentinelas à porta que guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-se das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Que forte! Aqui é uma oração importante também. É uma oração objetiva para a libertação, para desfazer obras do mal. Nós precisamos tirar um tempo de oração também, de forma específica em alguns assuntos. Não só fazermos isso, precisamos ter comunhão com Deus. Mas tem certos momentos que nós vamos ter que fazer especificamente orações de jejum, choro e pranto na presença de Deus, como fizemos nesses dias, para que alguns amados irmãos fossem livres desse vírus e não sofressem dano maior. Como temos feito também por famílias, por tantas coisas. Então, havia oração incessante por parte de quem? Por parte da igreja. Nós temos que orar mais uns pelos outros, nós temos que orar mais pela igreja, pelos desafios de nossos irmãos. E Deus trouxe o livramento. Mas olha o que diz no versículo 12, depois que Pedro foi solto. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e faziam o quê? E oravam. Pedro foi à fonte. Ele foi aonde estavam orando por ele. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Tire tempo para amar a Deus, para ter comunhão. Hoje nós estamos nesse ambiente para dizer que amamos a Deus, adorarmos a Deus. Me veio aquela canção que diz: adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos. Tirar um tempo para adorar a Deus. E nessa oração, nessa adoração também, como estamos em jejum hoje, de forma objetiva também repreendemos certas forças malignas e diabólicas. Declaramos nesta reunião que muitas pessoas estão sendo abençoadas. Nós vamos orar contra as trevas e Deus vai soltar. Cadeias vão ser arrebentadas. Maravilhas vão acontecer. Aleluia. Quantos creem nisso? No capítulo 8 do livro de Atos, no versículo 14... diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Então, impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Significa, eles estavam ali orando para que eles recebessem o Espírito Santo. E impunham as mãos. A mesma coisa no capítulo 19 de Atos. Nós precisamos orar nos dias de hoje, cada vez mais, para que venha o Espírito Santo. Quantos querem mais do Espírito de Deus? Quantos querem ainda mais ser cheios do Espírito Santo? O Espírito Santo é uma experiência
que você pode ter, que é promessa de Deus, para você ser revestido de poder e ser capacitado para fazer a obra de Deus. Então, é necessário pedir: Senhor, dá-nos o Espírito Santo. Jesus mesmo ensina dizendo para os discípulos: se vós que sois maus, pais naturais, vocês dão boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não vos dará o quê? O Espírito Santo quando for pedido. Queremos a Ti, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Inunda a igreja nos dias de hoje. Meu irmão, minha irmã, a igreja não vai ter o governo da pessoa de Cristo como cabeça se não se sujeitar ainda mais e for cheia de Espírito Santo. A igreja não pode ser conduzida, tocada por capacidade humana. Tudo bem, se faz curso de coach, tantas coisas hoje, mas não é isso que rege a igreja. A igreja tem um cabeça que é Cristo, e esse cabeça quer governar a igreja pelo poder do Espírito Santo. E tudo que qualifica a igreja é o Espírito de Deus. Então nós temos que orar para que venha mais do Espírito Santo. Busque, diga: eu te quero, Espírito Santo. Temos que orar para que as pessoas recebam o Espírito Santo, sejam batizadas pelo Espírito Santo. No capítulo 9 do livro de Atos, já estou quase encerrando. Versículo 10 diz: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impõe-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha que coisa forte. Paulo, quando estava na estrada para Damasco, o Senhor aparece para ele, muda a história dele, chama ele, salva ele. Ele chega em Damasco, vai para a casa desse homem conhecido Judas, a rua chamada Rua Direita, e ele está sem poder ver. Ele não estava enxergando, pela experiência que ele tinha tido. Naquela cidade tinha um homem temente a Deus chamado Ananias. O Senhor fala com ele e diz para ele que ele tinha que ir nesse lugar específico, como eu li, na Rua Direita, e entrar ali e orar por Saulo, abençoá-lo. Agora, Deus disse para Ananias: tu vai entrar na casa e tu vais encontrar Saulo fazendo o quê? Orando. Gente, o homem tinha tido uma experiência de conversão e de chamado há poucos dias, mas ele vai estar orando. E ainda mais o Senhor disse para Ananias: e ele já teve uma visão, ele te viu entrando na casa. Não importa muito tempo que nós temos de fé ou de chamado, importa é o quanto a nossa comunhão ela for intensa com Deus. Podemos ter anos de fé e anos de chamado, mas se a nossa comunhão não for intensa com Deus, não vamos ter resposta. Vamos viver uma vida mais medíocre. É uma pena dizer isso. Eu não consigo ver um avivamento nos dias de hoje se não tiver uma igreja que jejue, que ore e que seja rica da palavra de Deus. E que queira ser cheia do Espírito Santo. O cara recém tinha se convertido, meu irmão. Recém tinha sido chamado. Bom, vamos fechar então. Atos 28, 8. Eu citei poucas passagens, ainda ficou Atos 16, Paulo e Silas cantando na prisão e orando. Fica para uma outra mensagem, amém? Vamos lá, versículo 8. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardente em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando, impondo-lhes as mãos,
o curou. Então, uma das coisas que nós temos que entender também, que nós devemos orar para que Deus faça milagres. Jesus mesmo disse, se impuserem as mãos, enfermos ficarão o quê? Curados. Então, a igreja primitiva perseverava, inclusive, na oração. Vamos perseverar na oração. Baixa a cabeça. Feche os olhos. Vamos perseverar na oração. Diga comigo, Deus, nesta manhã, eu te agradeço por estar aqui. Digo obrigado, Deus, pela minha salvação. Obrigado, Deus, pela fé, que é esse caminho aberto por ti, para eu ter comunhão contigo, te ver como tu é, desfrutar de ti como tu é, e viver a vida como tu mostra, como tu ensina e como tu capacita. Diz, ajuda-me, Senhor, para perseverar, para me manter nesta comunhão contigo, em oração, em fidelidade, em comunhão. Diga, aviva o meu coração, Deus. Renova a minha fé, Senhor. Renova a minha fé, Senhor. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Eu ministro o poder de Deus sobre a tua vida agora. A você que está aqui, a você que está nos assistindo agora. Eu ministro o poder de Deus, a graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu creio em um derramar do Espírito, em um avivar do Espírito, em manifestações da glória e do poder de Deus. Sejamos renovados em nome de Jesus. Aleluia. Com todo o ar em meus pulmões, proclamarei que tua é a glória. Na alegria ou frente à dor, meu coração irá te dar a glória. Com todo o ar em meus pulmões, proclamarei que tua é a glória. Na alegria ou frente à dor, meu coração irá te dar a glória. A glória. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu louvor. Tu mereces tudo, Deus, todo meu louvor, todo meu. Espero que você tenha sido abençoado através dessa mensagem, nesse programa. Toda segunda-feira estamos aqui neste horário, das 21 horas, ao vivo. E depois também fica na nuvem esse programa nas nossas redes sociais. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe.